Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Parada Legal número 9. Bem-vindos, obrigado aí pela participação, gente. Bom, o tema de hoje é o tema sobre o CNPJ. Tão comum, né? Muita gente fala popularmente, né? Ah, vamos abrir um CNPJ, né? É um termo muito utilizado hoje, né? E basicamente a ideia hoje é falar um pouquinho sobre o que se trata tão famoso CNPJ. Basicamente, o CNPJ é um cadastro, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, realizado junto à Receita Federal do Brasil. Se a gente colocar ali uma relação, seria a pessoa física, né? O CPF, Cadastro de Pessoa Física, e todas as empresas obrigatoriamente terão um cadastro na Receita Federal como CNPJ. E o que se trata esse CNPJ, né? É um cadastro nível nacional, né? Que vai impactar para todas as empresas. E além disso, né? Não só as empresas, entidades sem fins lucrativos, né? Igrejas, associações, fundações, clubes, até partidos políticos são obrigados a se cadastrarem no CNPJ perante a Receita Federal. Uma outra modalidade também é a questão de empresas estrangeiras. Toda empresa estrangeira que faz algum negócio aqui no Brasil, por exemplo, comprando um imóvel, ou mesmo com uma participação societária em alguma empresa aqui no Brasil, obrigatoriamente vai ser realizado o cadastro, né, no CNPJ perante a Receita Federal, né? Bem interessante isso, né? Então, é comum a gente ver empresas também estrangeiras com cadastro no CNPJ. Isso é muito comum também acontecer, né? E bom, o que consta no CNPJ? Basicamente, CNPJ é um número, né? Que ele basicamente tem 8 números, né? Depois tem um barra, muita gente fala meio ao contrário, né? Que é o 0001, hífen e mais 2 dígitos, né? Verificadores. O 0001 significa que é um único estabelecimento que a gente chama de matriz. E aí a empresa que possui filiais, ela provavelmente vai ter o 0002, 003, sem limite, né? Tem empresas que têm centenas, né, de filiais, e aí vai ter a mesma base do CNPJ, do número do CNPJ, acrescido lá do finalzinho diferenciado, né? 001, 002 e assim por diante, né? E olha que interessante, o CNPJ ele mantém-se se a empresa faz alguma alteração, por exemplo, de sócios, de nome, de atividade, de natureza jurídica e até de endereço. Ou seja, é possível manter o mesmo número de CNPJ, né? Claro que assim, né? Teria que ter todo o processo, né, de alteração contratual na junta comercial, né, no contrato ou no cartório, né, registro civil de pessoa jurídica, para depois fazer a mudança cadastral no CNPJ. E basicamente o CNPJ ele tem algumas informações básicas, que é o que a gente falou até agora, né? Nessa nossa trilha do Parada Legal, a gente veio falando um pouquinho, né, a cada dia, de itens que faz parte do CNPJ. Por exemplo, o nome empresarial, que é a razão social da empresa, né, que é o nome oficial perante os órgãos públicos, né? E os cadastros, né? Enfim, no contrato social e assim por diante. Então vai ter lá o nome empresarial, esse sim obrigatório. Na linha abaixo vai ter o nome fantasia. O nome fantasia ele é opcional. Tem empresas que não possuem nome fantasia, né? Aquelas empresas que possuem uma marca, né? Um nome fantasia. Inclusive a gente vai em breve, né, ter aí algumas trilhas sobre o registro de marca, né? Que a gente já aqui no nosso Instagram também a gente já mencionou, né, o passo a passo, enfim, né? Futuramente a gente vai ter essas lives também relacionadas às marcas, né? E também no canto lá direito vai ter uma parte falando assim, data de abertura, né? Essa data de abertura hoje, né, coincidentemente, é a mesma data de registro do contrato social de constituição. Antigamente era comum, isso há muitos anos, né? Era comum que o contrato era registrado e depois de alguns dias o CNPJ às vezes tinha lá uma diferença de dias.
Hoje o processo é em conjunto, né? Então, a constituição da empresa, a hora que é feito o registro do contrato social ou do estatuto social, também é feito o cadastro no CNPJ. Então, a data hoje coincide, né? Mas é a data lá de abertura. Depois disso, a gente tem lá os KNAIs. Lembra que a gente comentou das atividades? Que aí possui o KNAI, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? KNAI, né? Que pode ter o principal, que é obrigatório, assim como pode ter outros, que a gente chama de KNAI secundário. E no CNPJ vai constar lá um campo do KNAI principal e dos KNAIs secundários, se houver. E aí depois, numa linha abaixo, vai ter lá o Código de Natureza Jurídica, que é o tipo societário que a gente falou recentemente, né? Então toda pessoa jurídica vai ter um código, né? Então vai ter lá qual código correspondente da natureza jurídica. Se é uma sociedade limitada, se é uma sociedade anônima, né? Se é um MEI e assim por diante, né? Depois vai ter todo o cadastro de endereço completo, considerando também complemento, considerando também no endereço CEP, bairro, no endereço completo, né? Considerando sempre que a base dos Correios é a base que a gente vincula o bairro e o CEP, que é como alguns endereços, né? A gente pesquisa, tem um bairro, dependendo do outro bairro, né? Mas é o mesmo endereço, né? A base sempre vai ser a base oficial dos Correios, né? Se a gente tiver alguma dúvida quanto a isso. Também há dois campos que é importante a gente incluir, que é o correio eletrônico, que é o e-mail, e também o telefone de contato, né? Muitas empresas consideram lá os contatos do escritório de contabilidade para isso, né? Mas pode ser também o endereço da empresa. E por fim, tem uma parte que consta lá a situação cadastral. O correto, né? A situação regular das empresas é como ativa. Esse é o termo correto, né? Se a empresa ou aquela entidade no futuro ela for baixada, vai constar lá como baixado ou cancelado. Significa que a partir do momento que o CNPJ for baixado ou cancelado, aquele número ele nunca mais vai existir. Mesmo que o sócio queira abrir uma nova empresa, vai criar um novo CNPJ. A partir do momento que for baixado ou cancelado, ele não existe mais, né? Há uma situação intermediária que é como suspensa. Quando ela está como suspensa, o CNPJ ele fica com bloqueio, ou seja, bloqueado de fazer transações comerciais, operações financeiras, participar de licitações, né? Fazer importações, enfim, todas as operações necessárias. A partir do momento que ela tiver como inapta, né, ou suspensa, não é possível o CNPJ ter um movimento. Nesse sentido, é necessário fazer uma regularização, provavelmente das obrigações acessórias, né, que a gente falará aí numa futura live, né, das obrigações acessórias, que a empresa ela possivelmente estará irregular. E a partir do momento que a empresa ou a entidade fizer a regularização, o CNPJ passa a retornar à atividade, né? Então, a situação cadastral como ativo e fazer as operações aí como uma empresa regular, tá? Também é um ponto também interessante, né? Que ao lado do nome da empresa tem o porte. Isso não existia antes, né? Então vai ter o porte, se ela é ME ou EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, né? Que aí tem algumas vantagens, né? Inclusive sobre regimes tributários que a gente vai falar também numa outra oportunidade, né? Antigamente a razão social vinha acrescida da expressão ME ou EPP, hoje não existe mais essa expressão, inclusive no CNPJ há um campo específico para isso, né? Essas informações parecem simples, né? Mas é algo bem importante, bem relevante, porque toda empresa ela vai ter esse cadastro no CNPJ. Antigamente a gente falava, manda um cartão CNPJ, né? Porque antigamente tinha um cartão, né? Para quem é mais antigo, né? E de trabalho, tinha aqueles cartões que até a gente plastificava, né? Era até um papel mais grosso, né? Que inclusive era chamado de CGC, Cadastro de Pessoa Jurídica, né? Cadastro Geral de Pessoa Jurídica, que foi substituído, né, pelo CNPJ, que hoje o CNPJ ele é um documento que é emitido de forma online na Receita Federal. Ou seja, a gente não tem um documento original.
o próprio site da Receita Federal, que é o site oficial, né? Depois a gente coloca o link, né, do site oficial da Receita Federal, que a gente consegue consultar gratuitamente, né? E só digitando o número do CNPJ, o CNPJ de qualquer entidade, de qualquer empresa, né? A gente coloca aqui embaixo o link depois, né? E aí é público isso, né? E gratuito. Então a gente consegue validar todas essas informações. E aí ao final, quando a gente consultar o CNPJ no site da Receita Federal, vai aparecer ao final consulta de QSA. É um botãozinho que a gente clica lá, isso é interessante. Lá vai constar o QSA, quadro de sócios e administradores. Que aí toda entidade a gente consegue verificar o capital social, que a gente falou, né? Recentemente, e também quem são os sócios e administradores. Vai aparecer o nome, né, completo, se a pessoa é sócia, quantos por cento ela tem de participação, ou se ela é um administrador ou um diretor, né, ou tem algum cargo que ela não é sócio, mas tem um cargo também na sociedade. Ou se a pessoa é sócia administradora, vai aparecer sócia e administradora, né? Então, por esse link, né, a gente consegue consultar o QSA, o quadro de sócios e administradores daquela entidade cadastrado perante a Receita Federal. Bem interessante isso, né? E o ideal é a gente fazer sempre uma consulta em tempo real no site da Receita Federal, porque às vezes a gente tem um CNPJ lá, um PDF, só que ele é antigo, e aí houve lá uma atualização cadastral futura. Então, na dúvida, é sempre interessante a gente entrar no site oficial da Receita Federal e consultar em tempo real o CNPJ, tá bom? Bom, o tema de hoje foi CNPJ, né? Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida aí, a gente vai deixar o link aqui depois, né? Para consulta diretamente no site da Receita Federal. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E até Parada Legal número 10 aí na semana que vem. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.